Pois é, tá chegando, viu? Héctor Hernández, a gente trouxe esse nome ontem aqui para vocês e hoje a gente vem falar quem é o Héctor Hernández, afinal de contas, né? O Corinthians tá para anunciar esse reforço. O Héctor aí tá livre no mercado, jogou pelo Chaves até maio, depois disso vem aí fazendo as suas atividades de forma particular. Bom dia, fiel torcida! O Seredo acabou de cravar a informação. Corinthians pode repatriar o atacante William a qualquer momento. O jogador saiu do Fulham da Inglaterra e está livre no mercado. Tem a situação também de Gonzalo Plato. O jogador está a um passo de ser atleta, de ser o mais novo jogador, mais novo reforço do Corinthians. Fica até o final do vídeo, que esse vídeo aqui está repleto de informações. É isso mesmo, vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Timão. Mas antes, já chega deixando o seu like humilde, se inscreva no canal e também me diga a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. Dê só uma olhada no que o Sereta acabou de falar sobre essa possível chegada do atacante William e também de Gonzalo Plata. Dê só uma olhada. E o Corinthians? Salve o Corinthians! Tem que ver se dá pra salvar, né? Tem que ver se vai dar tempo. Alex Miller, Oi. para com isso. Não. Para, porque o Corinthians está muito próximo de Dá acertar mesmo. a contratação de um atacante cair. espanhol. E a Marina Buffon chega agora para a nossa conversa com informações sobre esse reforço. Boa noite, Mar. Quem é que está chegando ao Timão? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nessa sexta-feira aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, tá chegando, viu? Héctor Hernández, a gente trouxe esse nome ontem aqui para vocês e hoje a gente vem falar quem é o Héctor Hernández, afinal de contas, né? O Corinthians tá para anunciar esse reforço, não era a primeira opção da diretoria, não. O Héctor que estava lá no Chaves de Portugal, justamente no mesmo time que o Hugo Souza, goleirão que chegou no Corinthians, já assumiu a titularidade, tá fazendo ótimos jogos, inclusive foi capitão no último jogo contra o Red Bull Bragantino pela Sul-Americana. Inclusive, o Héctor aí tá livre no mercado, jogou pelo Chaves até maio, depois disso vem aí fazendo as suas atividades de forma particular, se condicionando fisicamente. O Corinthians espera que até a próxima segunda-feira já possa anunciá-lo de forma oficial. Vamos conhecer um pouquinho, então, desse novo reforço que tem 28 anos, é espanhol, como você disse, é atacante, que é uma das carências do time do Corinthians, ainda que não seja a primeira delas. E ele começou a sua carreira lá no Las Palmas, acabou indo para o Atlético de Madrid, não atuou muito por esse clube, acabou sendo emprestado diversas vezes para outros times de segunda e terceira divisões, como Málaga, o Elche, e acabou indo depois, então, para Portugal, onde ele disputou aí a primeira divisão no Chaves, tá certo? Ali ele conheceu o Hugo Souza, que deve ter dado uma ajudinha aí, deve ter falado sobre esse jogador livre no mercado, fica mais fácil, inclusive, a negociação com ele. E, além disso, ele também passou pela aprovação do Cifut, que é o Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, certo? Como eu falei, ele deve chegar aí já na próxima segunda-feira, tá com todos os trâmites já resolvidos para poder atuar com a camisa do Timão, e eu trago aqui alguns números dele para vocês. 58 jogos com a camisa do Chaves, são 21 gols e 2 assistências. Bons números aí, foram 2 temporadas com a camisa do clube português, tá certo? Eu disse que ele não foi a primeira opção, porque antes o Corinthians tentou contratar outros atacantes, como o caso do Alex Arce, também do Gonzalo Plata, também Guido Carídio. Nenhum deles acabou avançando por conta de altos valores. O Guido, por exemplo, acabou recebendo uma proposta de renovação do Estudiantes, pode ser que fique por lá. Ficou difícil para o Corinthians, então, por conta disso. Esse é o Héctor. Agora, um jogador que o Corinthians e o corintiano conhece muito é o William. Por que eu estou falando do William? Porque ele encerrou sua passagem pelo Fulham da Inglaterra hoje. Aí, gente, isso aí viralizou na internet, porque a gente sabe que o corintiano ama ou odeia. E eu quero saber de vocês, porque com o William livre no mercado, acabou surgindo aí rumores, né, de que vai ou não vai voltar para o Corinthians. Não tem nenhuma negociação em andamento com o Corinthians nesse momento. O Corinthians não está muito disposto a ouvir aí, caso houvesse interesse do William ou não em voltar. Mas eu quero saber dos nossos comentaristas e de você, Michele. Vocês aceitariam um William de volta, se fosse o caso? Porque a torcida, essa tá bem dividida, viu? Boa, Má, muito bom. Então vamos dividir em 2 partes. Primeiro, vamos falar do Héctor Hernández, que o William já tô babando aqui pra gente falar. Héctor Hernández, o que vocês acham
Vocês conhecem? É uma boa, não é? Nunca vi jogar, analiso pelos números ali, pelo que eu recebi de informação e pesquisei. Números razoáveis, no máximo razoáveis. O cara tem 28 anos, jogou boa parte da vida em segunda e terceira divisão na Espanha. Tudo bem, o Cifute lá do Corinthians deve ter analisado, aí cada um... Agora, pô, você precisa ir lá buscar um jogador... Que não acha aqui no Centro-Oeste, no interior de São Paulo, Norte, Nordeste, na base. Não é possível, tem que ir lá buscar o cara da terceira divisão do futebol espanhol. Até o cara se adaptar aqui. Agora, posso queimar a língua também. Deixa eu ver, Alex, você, Héctor Hernández. Eu acho que o único que veio jogar foi o Hugo Souza, que jogou com ele, né? E teve a ajudinha do Hugo Souza para indicar o jogador. Deve né? ter, é verdade. Teve. Assim, nome bonito ele tem, né? Agora vamos ver se futebol bonito ele tem também, mas é isso que a Michele falou. O tempo para se adaptar a uma nova realidade, uma nova cultura, um novo jeito de jogar futebol, no momento que o Corinthians precisa de soluções urgentíssimas, não sei se é uma contratação para agora ou para o ano que vem. Mas se for para agora, é uma aposta assim daquelas que fica claro para mim que o Corinthians está tirando para todo lado. Mas é desespero. É por isso. Assim Tá como, tirando pra todo lado. assim como a gente vai falar agora do William. Agora sobre o William, o que vocês acham? O William, assim, o Corinthians não está negociando com o William, mas vocês acham que o Corinthians poderia começar até a pensar nessa negociação? Ele já não foi embora por causa de violência, até que foi ameaçado? Ele não foi embora do Corinthians? Vai agora... Mas já que o planejamento tá sendo assim improvisado, vai no desespero porque não pode cair, fácil, se o William quiser jogar aqui. Mas ele jogou? Ué, não, mas foi mal demais. Tudo bem, mas do jeito que tá, se ele se oferecer, só um detalhe, ele foi mal demais, foi embora reclamando da violência do país, das ameaças, das mensagens de redes sociais. E pouco tempo depois, 2 anos depois, ele vai voltar e se esquecer de tudo isso. Eu acho que o William, essa notícia vem à tona, claro, porque ele tem uma imagem muito ligada ao Corinthians, ele está livre no mercado, ele é um jogador que pode escolher onde jogar em qualquer lugar do planeta. Mas eu duvido que ele gostaria de voltar para o Corinthians. Mas quem jogou na época dele também no Corinthians? Mas eu acho, sabe o que acontece? Tava uma droga o time. Mas tinha Renato Augusto, hein? Ele era o cara, meu. Ele era o cara, acabou não jogando, mas futebol por futebol... Lucas Moura não é o cara e veio, tá arrebentando no São Paulo? Tudo bem, tudo bem. Faixa etária, mais ou menos. Tudo bem. Eu acho o William mas já que é pra arriscar... jogador, mas não acho que é pro Corinthians, porque o Corinthians realmente precisa de alguém que chega, joga, resolve. Acho que ele não é o cara que sobe prateleira mais, não. Já foi, hoje não é mais. Mas pode. Mas quem que pode render mais? Esse Héctor? A gente não sabe. A gente não sabe. Dos dois. Mas um eu conheço. Sim, mas quer o William no seu time, na situação em que está o Corinthians, a gente conhece. Eu quero. A gente conhece, mesmo mas com William... o passado recente, mesmo. Da outra vez, eu queria o William. Agora eu não quero o William, por exemplo. Eu acho que ele fez a opção dele. É igual uma pessoa que às vezes está trabalhando com você e não quer mais ficar com você e também não rende o que você esperava que a pessoa ia render. Se machucou e tudo mais. Tudo bem, de repente você volta 6 meses depois e rende bem. Não, mas você sempre rendeu, meu bem. Muito bem, primeiro eu vou falar dos jogadores que já estão contratados, né? O Corinthians aguarda o Martinez e o Hernández, e já está traçando planos para colocá-lo à disposição do técnico, o Ramon Dias. O Héctor Hernández deve chegar amanhã aqui no Brasil. O Corinthians aguarda a chegada do Héctor Hernández, deve chegar provavelmente amanhã. O José Martínez, o venezuelano, deve chegar na próxima semana. Os 2 jogadores ainda resolvem pendências das mudanças, alguns detalhes burocráticos para realizar a mudança. A situação do Héctor Martínez é mais simples, ele está livre no mercado, né? O jogador depende apenas de questões pessoais para viajar, o centroavante já está na Espanha, vinha mantendo a forma física, monitorado por um profissional particular. Então o Héctor Martínez, que está livre no mercado, jogou no Chaves de Portugal com o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, foi artilheiro no Chaves de Portugal. A última partida dele foi no dia 10 de maio. Né? Aí tem a questão do condicionamento físico, porque ele só jogou a última partida no dia 10 de maio, quando atuou 45 minutos no jogo do Chaves contra o Famalicão pelo Campeonato Português. Então é um período grande que ele está fora de jogo, que ele não está jogando. Então vai depender do condicionamento físico. Não sei se vai dar para chegar e jogar imediatamente no time do Corinthians. Outra possibilidade, o Corinthians aguarda com expectativa também a chegada do José Martínez. Por quê? Porque tem o Alex Santana e o Ranieri que estão machucados. Então, o Ramon Dias, ele deseja ter o meio-campista o quanto antes à disposição.
O José Martínez vinha em atividade durante a pré-temporada do Philadelphia Union dos Estados Unidos. O volante entrou em campo 6 vezes no último mês, jogando 90 minutos em 13 de agosto. Foi a última partida que ele jogou no dia 13 de agosto. O time norte-americano informou que o jogador não será relacionado para a partida contra o Mazatlán do México, ou seja, ele já está liberado para se apresentar no Corinthians, né? O caso do Martínez é muito semelhante ao do Thales Magno, que chegou ao clube e precisou apenas de um treino para estrear com a camisa do Corinthians e já jogou e já meteu 2 gols com a camisa do Corinthians. É importante dizer que os 2 jogadores só poderão jogar pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro neste momento, porque na Copa Sul-Americana o Corinthians só pode inscrevê-los a partir da próxima semana. O Corinthians, que teve que desembolsar cerca de 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais para contratar o Martínez em definitivo. No caso do Héctor Hernández, né? O Corinthians não terá de pagar pelos direitos econômicos, porque, afinal de contas, o jogador está livre no mercado. José Martínez e Héctor Hernández, os 2 jogadores, as 2 contratações do Corinthians, até agora 2 novidades do Timão. O Timão espera com expectativa por esses 2 jogadores, mas vai ter mais contratações. Eu conto depois da vinheta. E a diretoria do Corinthians garante que o elenco não está fechado. O Corinthians já fez 7 contratações na atual janela, mas não descarta a chegada de novos jogadores. Mas as negociações dependem de uma análise profunda do custo-benefício, ou seja, do quanto o Corinthians vai gastar para ter os jogadores. Afinal de contas, o Corinthians não tem dinheiro. Mas, de qualquer maneira, o Corinthians entende que o time ainda precisa de um lateral esquerdo, né? A prioridade é a contratação de um lateral esquerdo e de outro atacante com características de velocidade pela ponta. O Corinthians gostaria de contratar um lateral esquerdo e também um ponta direita. O clube andou se reforçando, mas depende aí das contratações, depende da possibilidade de mercado, porque o Corinthians investiu pouco mais de 43 milhões de reais em 7 jogadores nesta janela, né? O André Ramalho e o Héctor Hernández são exemplos de atletas que chegaram sem custos dentro do clube. E afinal de contas, o Corinthians acabou contratando o André Ramalho, um bom jogador, né, sem custos. O Corinthians até agora contratou 7 jogadores nessa janela: o Hugo Souza, que veio por empréstimo, o André Ramalho sem custos, o Alex Santana, o Corinthians contratou por 13 milhões e 600 mil reais, o Charles, o Corinthians contratou por 10 milhões de reais, o Thales Magno veio por empréstimo, 8 milhões e 200 mil reais, e se o Corinthians quiser ficar com o jogador em definitivo, vai ter que pagar 15 milhões de dólares. O José Martínez, o Corinthians vai pagar 10 milhões de reais, o Héctor Hernández vem sem custos, então o total da janela, o Corinthians investiu 43 milhões de reais. O Corinthians ainda tenta, portanto, a contratação de um lateral esquerdo e também de um atacante, de um ponta direita. Essas são as prioridades no time do Corinthians para tentar reforçar a equipe. O Corinthians garante que ainda não terminou o ciclo de contratações. Tem até o dia 2 de setembro para fazer essas contratações. Faça a sua inscrição no canal do Cereto. Inscreva-se no canal do Cereto, é de graça. Você não paga nada. Continuando falando do Corinthians, se a torcida, o Corinthians... Outra coisa, ele botou a camisa do Corinthians e ele sabe o que é jogar num time gigante, porque ele jogou no Vasco. Perfeito. Então ele bota a camisa do Corinthians, ele já entra naquele jogo contra o Bragantino, faz o gol, faz a diferença, porque a bola não era para ele naquele gol, primeiro gol que ele fez. Ele entra no meio ali, bota o pé na bola e faz o gol. Então, eu entendo perfeitamente, a gente se emociona, porque quem pensa que o futebol brasileiro, quem pensa que os jogadores de futebol, 99,9%, a gente vai extrair exatamente essa situação. Sim. 99,9%. E quando isso acontece, poxa, ele é um cara feliz. Ele jogou no Corinthians, ele jogou no Vasco, foi jogar nos Estados Unidos,
e agora volta para jogar no Corinthians. Nossa, o Mauro perguntou outro dia aqui, quanto é que tem que pagar para contratar o Hugo? Já contrata agora, o Hugo goleiro. Sim. Já contrata agora. 5 milhões? Quanto é que tem que pagar para contratar esse cara? Já contrata agora. Já faz um parcelamento. Porque não vai, é difícil encontrar jogador como ele. É difícil encontrar jogador que sabe o que é vestir uma camisa com essa importância que tem o Corinthians. Então, é difícil. O Corinthians teve tantos erros, tantos equívocos, tanta falta de capacidade nesse início de temporada, até chegar nessa situação que está sendo vivida, brigando contra... está sendo organizada. Não, né? precisa de muita organização. E precisa que os caras que cheguem, que eles conheçam um pouco desse cenário. O Thales Magno já passou por isso no Vasco da Gama. Já. Esse perrengue de ficar para sobe e desce, sobe e desce. Então, sabe? 22 anos. E entender, o torcedor entender, né? Que o cara que está ali, que amanhã vai errar um chute e tal, o que ele já passou para estar ali, né? O que ele já passou. A gente viu agora há pouco o Fabrício falando, meu sonho é ir embora e tal. A diretoria sabe porque não foi fácil chegar aqui. Não é para nenhum deles. Então, esse tipo de história existe muito, né? Muita pobreza e tal. O percentual de jogadores milionários, e a gente sempre ouve isso toda hora. Mas, pô, esses caras ganham muito para não jogar nada. Os que ganham muito são poucos. Mas independentemente disso, assim, claro que é um mercado inflacionado, fora da realidade do mundo, mas esse cara batalhou para chegar ali. Sim, claro. Tendo vindo de família pobre, não tendo vindo de família pobre, né? Quantos treinos ele foi, quanto brigadeiro em festa ele deixou de comer. Tô falando de coisas bobas, básicas, mas que assim, no dia a dia, quantas cervejas ele deixou de tomar, quantos aniversários ele não teve, quantos domingos ele não estava presente, né, Silas relatou isso aí no livro dele, pensa que é fácil. Eu fico emocionado por isso, porque quando é legal, ele conseguiu olhar para trás agora com 22 anos, mas ele conseguia olhar para trás quando ele tiver 58 anos como eu. Sim. E conseguir estar olhando para trás ainda e ver. Eu tive poucas possibilidades por doença, por perda de mãe, um monte de coisa. E a gente vê um menino que foi para um clube para poder se alimentar. Cara, então, e isso, eu acho que quando um cara desse entra em campo, cara, não tem alguma coisa que vá conseguir ser mais forte do que um cara desse. E ele ainda por cima é craque, né? Vem com o dom de saber jogar futebol. Eu acho que é isso, a gente torce muito, né? Quando a gente vê um Renato Augusto, que todas as torcidas gostam dele, né? Assim, quando você vê dando declarações, o Felipe Luiz, o lateral que jogou no Flamengo, você vê um Everton Ribeiro falando, e você vê um menino desse dando um depoimento desse aí, é muito legal. E reconhecer a família, ou seja, que ele, ali, né? Que ele tenha muito sucesso. Só 22 anos, tem tudo. Todo mundo muito emocionado, tudo muito legal. Mas quanto é que vai ser Fluminense e Corinthians? Você viu que eu estava sorrindo aqui, por acaso, no meio de uma coisa tão emocionante? É que eu li uma declaração do André Ramalho para esse jogo. Então eu quero... Ozinho, infelizmente você não está aqui hoje, mas felizmente você está viajando, vai levar o filho para estudar nos Estados Unidos. Boa viagem para você. Mas eu gostaria que você estivesse, ou quem sabe você está assistindo a gente, declaração de André Ramalho. Este jogo com o Fluminense é o famoso jogo de 6 pontos. Onde é que tá? Foi a frase dele que o Pascoal ama. Vai valer 6 pontos, Pascoal. Vou mostrar pro Pascoal. Tá aqui, ó. Famoso jogo de 6 pontos. Não, isso aí, mas eu queria saber vai valer 6 pontos. Como é que faz essa contabilidade? Eu quero saber quem é que vai levar esses 6 pontos. Eu vou dizer uma coisa para a senhora, assim. O Corinthians vai jogar com tudo que tem. O Corinthians perdeu consistência no meio-campo, sem os 2 volantes, que estão machucados. Mas o Corinthians consegue tirar algumas peças do banco ou que estão sendo contratados, que é o caso do Thales, que pode ser uma solução. Então eu fico 1-0 Corinthians, mesmo o jogo sendo no Maracanã. Aí sim, hein? Pra gente pro intervalo. Cilinhas, Mauro, quem vai primeiro? Vou com o Pascoal, 1-0 Corinthians. Sem Ganso, sem Arias. Goleada no Corinthians é 1-0, você sabe disso, né? 1-1. 1-1? É que tem outros empates para dar, nós vamos dar mais resultados? Depois do intervalo, então. Eu tô em dúvida já queimou o seu empate, você já gastou, hein? Eu não queria então queimar. Eu vou de 1-1. Fiel torcida, eu quero saber o que vocês acham sobre a chegada do atacante William de novo. O jogador soltou uma declaração que nunca mais jogaria pelo Corinthians. Vocês aceitariam de novo a contratação do William? Pra mim ele chega pra ser titular. O William é um baita jogador, joga muita bola e ele assim está livre no mercado, né? O Fulham não renovou com o atacante, né? E assim, seria uma cereja do bolo dessa gestão de Augusto Melo. O Augusto Melo, inclusive,
inclusive, está conversando com o staff do atleta para tentar, né, repatriar novamente o atacante William. Eu quero saber de vocês, galera, o que vocês acham? O que vocês acham sobre a contratação do William? Seria uma boa? Não seria? Deixa aqui nos comentários. Sereto cravou a informação de que o Gonzalo Plata também está muito próximo de retornar, de chegar no Corinthians, né? O jogador, inclusive, está brigando com a diretoria do Al Saad para tentar sua liberação o mais rápido possível e ser o novo reforço do Corinthians. Eu vou falar uma coisa para vocês: Corinthians contratando, repatriando o William e contratando o Gonzalo Plata dá um upgrade muito bom nesse mercadão da bola, que assim, o Corinthians precisa de jogadores para qualificar o seu plantel. Essa que é a verdade. Os jogadores que tem, o Corinthians tem que reforçar ainda mais, né? Já acertou com o José Martínez, agora com o Hector Hernandes. Então assim, o Corinthians de pouco a pouco vai se reforçando, né? E vamos torcer para que na próxima temporada o Timão entre nas competições e entre para ganhar, né? Não só para competir, mas para ganhar, entre como protagonista. Vamos torcer também para que o Esporte da Sorte, que é a nova patrocinadora marcha do Timão, injete dinheiro e o Corinthians faça contratações assertivas no mercado da bola. Então é isso, galera, eu tô indo nessa. Vai, Corinthians! Fiquem com Deus!